Continuação da nossa aula sobre os saltos de desenvolvimento, né? Se você não viu a primeira, você pode ver depois, está no meu feed gravada. E essa é a terceira aula da nossa jornada Sono Amável, que serão 10 dias de conteúdos sobre sono do bebê e rotina. E você pode se inscrever escrevendo jornada aqui nos comentários, se você está vendo esse vídeo gravado, ou também no meu direct, mandando jornada. Aí você vai receber uma mensagem automática com o passo a passo para você se inscrever. Entrar no grupo. Aí você entra no grupo, você preenche o formulário. E você também vai concorrer aos livros digitais. Que cada dia, cada live, eu vou tirar um print de quem está na live para receber um livro digital. Por exemplo, se você é já aluna da consultoria de sono, mas você não é do curso das sonecas, aí você recebe o livro das sonecas amáveis. Você vai receber o que você não tem, né? Mas se você não tem nenhum material, então aí você vai receber o principal. Então vamos voltar para falar de salto e desenvolvimento, né? Não sei se você viu a primeira aula, mas essa questão de saltos, ela é uma teoria, né? Não é uma coisa que realmente é real, é uma teoria. Uma coisa é uma hipótese, né? Pode ser ou pode não ser. E muitas mães não sabem disso, elas pensam que é assim, é real mesmo, acontece mesmo. E elas veem na prática, né, que o bebê muda, que o bebê tá passando pelo 4º salto, pelo 5º salto, pelo 9º salto, mas a questão é que assim... Oxe, tem alguém apertando a campainha aqui. Minha esposa vai atender. A questão é que assim... A maioria desses bebês que sofrem com salto de desenvolvimento, na verdade, eles não têm uma boa rotina. Esses bebês não têm autonomia de sono, esses bebês sempre dormiram mal. Meu Deus! Quem que tá apertando a campainha assim sem parar? Deve ser algum doidinho. Ah, o cachorro fugiu e alguém tá reclamando. Meu Deus. Se você tiver aqui na live, tiver alguma dúvida sobre salto de desenvolvimento, pode perguntar, tá? Se você já passou alguma experiência ou se você tá vendo a live gravada, né? Deixar nos comentários. Então, a questão dos saltos, né? Até a gente vê muitos médicos falando, né? Você tem um bebê saltitante aí, mas a gente sabe que não tem evidências científicas, é uma teoria. E por que chamam de salto, né? O salto, ele é como se fosse aquele boom de desenvolvimento que o bebê tem. Só que eu gosto de chamar de marcos de desenvolvimento, não salto. Porque, na verdade, não é um salto, né? Já que o bebê está em constante desenvolvimento. E aí, qual que é a diferença de salto e pico? O pico de crescimento, ele envolve mais a parte física do bebê. Quando o bebê tem aquele pico de desenvolvimento, né? Que realmente ele cresce. Aquele bebê que em um mês ele cresce 2 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros. E aí chama de pico de desenvolvimento. Então, nós temos os picos, que é quando o bebê dá uma crescida rápida. E aí, para algumas pessoas, isso pode impactar o sono. E chamamos de marcos de desenvolvimento todos esses marcos que o bebê precisa passar. Aprender a rolar, né? Aprender a ficar em pé, mas isso não vai afetar o sono do bebê que tem autonomia. Já um bebê que não tem autonomia, ele vai ter muita dificuldade. Porque, por exemplo, se ele tá passando por um marco de desenvolvimento, ele tá aprendendo a ficar em pezinho no berço, a rolar. Ele acorda e ele não consegue voltar a dormir sozinho. Ele precisa daquela associação que ele tem. Aí já um bebê que tem autonomia, ele não sofre tanto com esses marcos de desenvolvimento, porque ele simplesmente volta a dormir. Se ele acorda na madrugada, fica conversando, ele volta a dormir sozinho. Se ele acorda e gira, rola, né? Ele volta a dormir sozinho. Se ele fica em pé no berço, porque quer testar aquela nova habilidade, depois ele fica cansado e dorme. Então, assim, eu vejo que os bebês que têm autonomia de sono, que sabem retornar a adormecer sem associações, eles não sofrem tanto com esses marcos, né? Então, a gente tem que entender que salto não é uma coisa que você tem que sobreviver a ele.
Salto não é uma coisa que o seu bebê vai sofrer, é simplesmente o desenvolvimento do seu bebê. Mas normalmente esses saltos que dizem, né, eles coincidem com as fases de transição do bebê. Que eu costumo dizer que, na verdade, o que as mães chamam de salto, na verdade é uma fase de transição. O organismo desse bebê está se desenvolvendo, então ele está, por exemplo, perdendo soneca. Ele fazia 4, ele passa a fazer 3. O organismo dele está suportando ficar mais tempo acordado. Então, é uma fase de transição. E eu preparo sempre as mães na minha consultoria de sono nessa parte. Eu falo pra ela, ó, o seu bebê tá com 3 meses, mas aos 4 meses ele não vai passar por salto, tá? O que vai acontecer aos 4 meses é que vai aumentar a janela de sono dele, o tempo que ele suporta estar acordado entre cada soneca. E que, assim, é importante que a gente entenda isso. Como eu tô atendendo uma mãe na consulta de sono, que a bebezinha dela vai fazer 6 meses, e ela coloca a bebê pra dormir de hora em hora, mas não tá certo, sabe? Ela vê um sinalzinho de sono, o bebê chorando um pouquinho e já acha que é sono. Mas a rotina fica totalmente bagunçada. Ela passa o dia todo fazendo essa bebê dormir, que essa bebê deveria fazer 2 sonecas ou 3, sabe? Então a gente não tem que passar o dia todo fazendo o bebê dormir. Por isso que é importante entender qual que é a necessidade fisiológica de sono desse bebê. É importante que a gente entenda isso. Um bebê de 6 meses precisa de 3 ou 2 sonecas. Um bebê de 9 meses precisa de 2 sonecas. Então você não vai passar de hora em hora achando que o seu bebê tá com sono. E eu lembro que eu fazia isso. Eu achava de hora em hora que o meu bebê tava com sono, meu primeiro filho, né? Eu nunca sabia a hora que ia de colocar ele pra dormir, porque eu ficava sendo enganada pelos sinais de sono. A gente não tem que ficar usando o sinal de sono como guia para colocar o bebê para dormir. Porque não é o sinal de sono que vai realmente mostrar que o bebê tá com sono. Engana muito o sinal de sono do bebê. Por isso que é importante que a gente entenda qual é a necessidade de sono para a idade desse bebê, qual a quantidade de sonecas que ele precisa, e que a gente entenda, por exemplo, que um bebê de 6 meses fica de 2 horas a 2 horas e meia acordado. Um bebê de 9 meses, de 2 horas e meia a 3 horas e meia acordado. Então, assim, eu não tenho que ficar de hora em hora, porque o meu bebê chora achando que tem que colocar ele pra dormir. E assim, no salto, a mãe fala, não, ele tá em salto, por isso que ele tá chorando tanto. Ele tá em salto, por isso que ele não tá dormindo, mas não existe salto. Não existe salto. O que existe é fase de transição, tá aumentando a janela de sono do bebê, então ele se irrita com aquilo mesmo, porque o organismo dele tá mudando. Ele vai suportar ficar mais tempo acordado. E aí, ele vai suportar ficar mais tempo acordado e depois ele vai fazer aquela sonequinha dele. E é normal que o bebê fique mais irritado em algumas fases. Com a geração de bebê de 1 ano, a maioria ainda precisa de 2 sonecas. Então pensa aí, é de 3 horas e meia a umas 5 horas. Se ele tá fazendo só uma soneca, pode ser que seja 5 horas. Se ele tá fazendo 2, umas de 3 horas e meia, 4. Mas vai depender da necessidade individual de sono de cada bebê. Alguns bebês vão ficar ali em 3 horas, outros vão ficar em 5 horas acordado. Outros ainda vão ficar em umas 2 horas e 40. Então aí você tem que observar a rotina dele para você entender quantas horas de... Vocês estão me ouvindo? Tá dando baixa conexão de novo na internet. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Paloma? Toma água. Você tá me ouvindo? Me dá um joinha aí se vocês estiverem me ouvindo bem. Porque o sinal tá ruim. Ai, por que será? Eu acho que pode ter a ver com... Talvez... Meu celular tá com a memória cheia. E aí pode estar dando esse erro na conexão, né? Mas vamos ver. Travou. Eu vou ter que limpar aqui o celular, né? Tirar uns aplicativos, pode ser isso. E também, às vezes a gente deixa pras 9 da noite mesmo a live, né? Deixa pra sempre às 9. Está chovendo aí? Não, tá chovendo não. Tá bem sol. Bem sol. Eu até liguei lá na empresa da internet hoje pra falar que tava com instabilidade, mas aí falaram que tava normal. Só pra eu manter no 5G. Vamos ver agora, vamos continuar.
Então, é muito importante saber a janela de sono do seu bebê. A gente tem a tabela, o guia, né, lá nos meus materiais, tem o guia das janelas de sono, e ele é uma ótima base, porque normalmente os bebês seguem aquela tabela. Então, ela é uma boa referência, mas você tem que observar a janela individual do seu bebê, né? Então, ó, as mães que fazem a consultoria comigo, elas não ficam presas em salto de desenvolvimento. Eu tenho até um pouco de agonia disso. Eu falo, ai, meu bebê tá em salto. Gente, não tem salto. Tem o quê? Fase de transição. Então, realmente, é fase de transição. Tá mudando o organismo do seu bebê, o pilar fisiológico do sono. Ele tá suportando ficar mais tempo acordado, né? Então, ele vai reagindo àquela mudança de alguma forma, ele vai se expressar, seja chorando porque ele não quer dormir, você quer colocar ele para dormir, por exemplo, 2h30 acordado, ele quer dormir com 3 horas acordado, e você vai colocar ele para dormir, vai ser um chororô. E aí, o que acontece é aquilo, da mãe ficar 3 horas fazendo o bebê dormir, ficar 1 hora no quarto com o bebê até ele dormir, ele com um ruído branco ligado, né? E a mãe fica naquele quarto escuro e vai ficando deprimida porque ela passa o dia inteiro fazendo o bebê dormir. Sendo que ela não tem uma rotina organizada para saber a hora certa de pôr o bebê para dormir e ela acha que é salto. Aí ela fala, conversa com as amigas, não, mas tá demorando tanto meu bebê dormir é por causa do salto. Mas não é salto. Aí ela segue um aplicativo, como eu falei na outra aula, que aquele aplicativo deixa a gente doida, deixa a mulher super deprimida, porque ela fica ansiosa. Fala, ai, meu bebê já vai entrar em salto, vai ficar nervoso, vai ficar chorando, vai acordar 20 vezes à noite. É um aplicativo horrível, não tenho esse aplicativo de saltos. Na verdade, nem assim, às vezes a mãe quer fazer um aplicativo até de rotina, quer ficar monitorando a rotina do bebê, mas não, isso não vai fazer com que o seu bebê durma bem se você não tem a boa rotina para ele. Seu bebê pode ter uma rotina, mas é uma rotina que não é saudável para ele. Como essa mãe da consultoria, que a bebê dela tem uma rotina, mas é uma rotina totalmente errada. Para uma bebê de 6 meses, a bebê faz soneca de hora em hora. Tá errado, muito errado. E aí, não é que ela tem sono, porque ela chora, porque ela coça o olho. A gente tem que observar bem que nem todo sinal que o bebê dá é sono de verdade. Ele pode estar até cansado, com soninho, às vezes um dia frio. Mas assim, não é que já tá na hora de dormir. Se você for colocar o seu bebê pra dormir e ele demorar mais de 30 minutos, é porque não tava na hora de você colocar o seu bebê pra dormir, entendeu? Não era pra ter colocado ele pra dormir naquela hora. Então, saber essas coisas traz muita leveza pra nossa vida. Porque a gente sabe que não precisa passar o dia fazendo o bebê dormir. Que a gente tem a nossa previsibilidade. Igual eu sei que eu posso estar aqui com vocês porque o José tá na soneca. Eu sei o horário certinho que ele tem que fazer soneca. Eu sei que eu tenho que acordar ele da soneca, senão ele dorme muito. Então, eu observo as particularidades do meu bebê. Eu faço isso na consultoria de sono também. Eu observo as particularidades de cada bebê junto com a técnica, né? Junto com as informações sobre o sono. Qual o horário ideal do bebê acordar, Luara? Porque o meu acorda às 6, mais sonolento, e aí ele dorme de novo e acorda às 9h30. O ideal é até às 8, né? Seria bom se, por exemplo, ele dormiu às 6, aí mama e volta a dormir. Aí às 8 começasse o dia, que aí você ia conseguir ajustar bem a rotina dele. Acordou às 8, vai ficar ali, você vai observar o tempo que ele suporta estar acordado. Pode ser 4 horas, 3h30 ou menos, vai depender da necessidade de sono dele. E aí você tem acesso aos materiais, né? Você fez a consultoria um tempo atrás, não fez? E aí lá você olha, se eu não tô enganada, acho que fez. Aí lá você olha e você vai saber consultar lá no grupo do Telegram pra organizar a rotina dele. Ele precisa de 2 sonecas e vai dormir depois às 8 também. Vai dar, né? Acordou às 8, dorme às 8. Se o seu bebê acorda tarde, ele provavelmente vai dormir tarde também. Qual a geração de uma bebê de 10 meses? Pode ser de 2h30 a 3h30. E aí, né, por exemplo, se ela acordar às 7 da manhã, aí 9h30, você vai colocar ela pra dormir, a primeira soneca. Aí precisa de 2 sonecas. E isso aí tem que voltar, né, Paloma? Voltar pro processo. Aí, assim, se ela acordou, por exemplo, esse horário, você vai sempre colocar ela pra dormir nessa hora certa. Você tem que observar qual é o padrão dela, que alguns bebês têm menos necessidade de sono, outros têm mais necessidade de sono.
E aí, você colocando ela pra dormir a soneca na hora certa, ela não vai resistir pra dormir, ela vai dormir rápido, pelo menos uns 10 minutos aí de demora, e vai dormir bem, uma soneca longa. Que às vezes, se você coloca ela pra dormir com 1h30 acordada, que às vezes você acha, tá chorando, tá não sei o que, 2 horas, aí você já acha que ela já é pra dormir. Mas não é, na verdade, ela acaba fazendo uma sonequinha muito curta, em 30 minutos, 40, porque ela ainda não tá com sono suficiente, que é aquele hormônio do cansaço, né, que eu sempre falo, o hormônio adenosina, que ele que faz com que o bebê precise fazer soneca, porque ele chega no limite, aí o bebê precisa fazer soneca, né? Então é isso. Aí vamos voltar para a parte dos saltos, né? Então, os saltos, na verdade, são fases de transição, né? Salto de desenvolvimento não é uma coisa que eu acredito que exista, mas você vai ver muitos perfis de sono falando de salto. Isso atrai muito as mães porque elas acreditam, né? Que realmente exista salto. Mas não tem salto, tem fase de transição. É a mesma coisa, não existe também esterogestação, né? É outra teoria da maternidade que eu também não acredito que o bebê continua sendo gestado após ele nascer. Não acredito nisso. Essa teoria vem de um antropólogo que ele dizia assim que por causa da evolução, os bebês começaram a nascer antes do tempo. Então, eles nasciam imaturos, precisavam continuar sendo gestados por 3 meses. Então, ele precisava de muito se sentir como se fosse na barriga da mãe. E eu já não acredito nisso, porque Deus faz tudo perfeito, né? Então, se ele fez um bebê nascer, é porque esse bebê estava pronto para nascer. Se ele não nasceu prematuramente ou por alguma causa de saúde, né? Então, eu acredito que esse bebê já nasceu pronto para nascer e pronto para os desafios dessa vida, né? Claro que o bebezinho precisa de todo o conforto, todo o acolhimento, ter as suas necessidades básicas atendidas, mas ele não está sendo gerado ainda. Não está sendo gestado. Isso, as mães falam, não, mas ele tá chorando muito por causa da esterogestação. É esterogestação, mas não é. É falta de ordem e rotina, né? É falta de incentivar bons hábitos de sono. É falta de entender qual é a necessidade de sono desse bebê. É ignorância. Essas teorias, elas vêm e fazem assim, ó, são respostas para a ignorância, para a falta de informação certa. Que aí a gente acha, não, ele tá chorando porque ele tá muito sensível por causa da esterogestação, ele ainda tá sendo gestado. Mas não é, porque ele já deveria ter sido colocado para dormir, não foi. É por alguma necessidade básica dele. É por sono, por dor, por fome, por tédio de ficar sempre no mesmo ambiente, por falta de sair de casa. Então pode ser várias coisas aí que fazem com que o bebê chore, né? Uma informação muito interessante, principalmente para bebês novinhos, é que quando o bebê ele chora e ele mexe muito as perninhas, tipo, mexe a perninha para cima e para baixo, se o bebê mexer a parte de baixo, indica que é cólica ou gases, né? Ou vontade de fazer cocô. Agora, se ele mexe a parte de cima, fica se jogando para trás, para frente, incomodado, aí isso diz respeito a refluxo. Tá voltando leite, arroto preso. Isso é muito legal. Eu quero até fazer um post sobre isso, que um fisioterapeuta de bebês esses dias fez. E é muito real. E aí isso ajuda a mãe a saber o motivo de choro do bebê. Se o bebê chora porque ele tá movendo muito essa parte de cima, é refluxo, arroto, alguma coisa envolvendo aqui, né? E aí já se for a parte de baixo, envolvendo, né, a parte dos gases. Então isso ajuda bastante, porque a gente sabe aonde que a gente ajuda o bebê. É bem legal. Então, voltando aos saltos, e aí por que os bebês com autonomia não passam por isso, né? Porque eles conseguem voltar a dormir sozinhos. O sono deles é muito melhor, porque o bebê que não tem o incentivo a adormecer sozinho, né? Ter autonomia, que a autonomia é natural. A gente não tem que ensinar autonomia. A autonomia o bebê já nasce com ela. A gente só tem que tomar cuidado para não perder, porque aí se a gente cria outros hábitos. O bebê dorme mamando, dorme no colo, dorme de várias formas, ele perde esse hábito que ele já nasceu. Então, é isso que acontece. E aí, os bebês com autonomia, eles costumam sofrer menos com essas fases de desenvolvimento, né? Tanto com pico, que é um crescimento muito rápido, ou como com marcos, né? Quando ele vai aprendendo a engatinhar, rolar, sentar no berço, a conversar, ficar em pé, né? Pular o berço. O bebê, ele simplesmente tá com sono, volta a dormir. Não tá com sono, não dorme, né? Então, a autonomia, ela traz
literalmente autonomia para o bebê, que não necessita de ficar chamando, né, chorando para voltar a dormir quando ele vai treinar os seus marcos de desenvolvimento. E a gente vê muito essas teorias que eu falei para vocês de salto, de esterogestação, de não sei mais o que, muito na educação neurocompatível, né, que é um negócio aí muito ruim, que vem para tirar toda a autonomia dos bebês que eles têm, né? E trazer como se isso fosse uma coisa horrível, porque eles vêm trazer assim, o bebê só precisa de apego, o bebê só precisa, né? Você nunca pode deixar o seu bebê chorar um segundo pra você ir no banheiro, por exemplo, você vai usar o banheiro, o bebê não pode nem fazer a que ele tá traumatizado. E aí isso vai trazendo um peso tão grande para as mães que elas não querem mais ser mães. E é isso que acontece. A mãe ela fica tão traumatizada em ser mãe, porque o bebê não pode nunca chorar, ela acha que tá fazendo sempre tudo errado. O bebê fica ultra dependente dela, porque ele não pode ter nenhuma autonomia, que isso aí eles dizem que é fora do normal, o bebê ter autonomia, sendo que ele já nasce com ela. Eles ficam comparando o tempo todo o ser humano com animais, falando que, é mamífero, porque mama no peito, porque o macaquinho vai falar pra mãe macaca que não pode dormir com o seu bebê. E aí se torna um peso tão grande para as mães que elas depois não querem mais ter filhos. Não querem ter outro bebê. Que elas falam, nossa, ter um bebê é horrível. Assim, não que é horrível, mas elas falam, é muito cansativo. Faz 2 anos que eu não durmo. Faz 2 anos que eu não uso o banheiro sozinha. Faz 2 anos que eu não como sozinha. Então aquela mãe, ela vai se tornando uma mãe, assim, vítima. Ela nunca consegue fazer nada por causa dos filhos. Os filhos nunca podem chorar. Os filhos, não, tudo tem que ser feito na hora que eles querem, né? E aí essa geração de mães que vivem essas teorias são as mães da maternidade real. Você vai ver essas mães muito frustradas, muito cansadas, vivendo privação de sono. E eu já caí nessas teorias, né, no meu primeiro filho. E era bem assim, eu não admitia que tivesse um bebê comigo no banheiro, né? Vou usar o banheiro, vou levar o bebê comigo. Mas eu sei que muitas mães chegam nesse ponto, né? Que elas não conseguem deixar o bebê no berço um pouquinho pra ir no banheiro, tem que levar junto. Aí aquela mãe fica depois rindo na internet que não usa mais o banheiro sozinha, não faz o número 2 sozinha, porque tem que levar o bebê junto, que a bebê fica batendo na porta, ela não pode sair de perto do bebê, que a criança vai correndo, bater na porta do banheiro, que ela não pode ter um segundo dela, e isso se torna muito esgotante para essa mãe, mas ela pensa que a maternidade é assim mesmo, porque aquele bebê dela precisa de muito apego, é muito apegado a ela, isso é maravilhoso, eles falam, né? Não, mas tem que ter muito apego mesmo, muito amor, mas aí esse bebê acaba ficando um bebê emocionalmente mal. Porque esse bebê não sabe brincar sozinho um segundinho. E é uma coisa, né? Ele não consegue ficar concentrado ali com os brinquedinhos dele, porque a mãe sai de perto e ele chora. Eu não tô falando da fase da ansiedade da separação, isso realmente existe. A ansiedade da separação existe, que o bebê chora quando a mãe sai de perto. Mas é um bebê que é sempre assim, que ele não consegue nunca estar longe da mãe, mas isso não é natural. Porque querendo ou não, a gente nasce, a gente vai se afastar, né? O bebê vai se afastar da mãe. Aí eles falam, não, porque o ser humano é o animal mais dependente que existe. Eles falam assim, diferente do macaco, que já nasce andando, o ser humano não. O ser humano não nasce andando, precisa de colo e tudo mais. Mas é óbvio que sim, né? É óbvio que precisa, mas não significa que não é um ser humano que está se desenvolvendo também. Que logo vai aprender a engatinhar, logo vai aprender a andar, que vai ter as suas próprias frustrações. As primeiras frustrações do bebê é quando ele começa a querer pegar as coisas e ele não consegue. Aí ele quer pegar um brinquedinho, ele não consegue. Ele chora frustrado. Aí se a mãe vai e dá o brinquedinho pra ele vai ficar feliz, mas ele não vai ter a oportunidade de se arrastar para pegar. Ele vai ter o seu desenvolvimento limitado. Entendeu? Ele não vai conseguir engatinhar. Vai ser um bebê que provavelmente vai ter um atraso na engatinhar, um atraso na parte motora, porque a mãe nunca permitiu que ele se frustrasse um segundinho para pegar o brinquedinho dele. E aí é muito legal isso. Eu vi o José, que ele queria tanto brinquedo, e aí a Dulce ia lá e dava pra ele, não, mamãe, eu vou pegar. Eu falei, calma, deixa ele tentar pegar. E aí ele ia se arrastando pra frente, mas ele acabava indo pra trás, porque ele tava aprendendo ainda
que como que se movia. E aí ele se movia para trás ao invés de para frente, dava muita dó. Só que eu precisava deixar ele ter essas tentativas para conseguir chegar ao brinquedo e aprender a engatinhar. E hoje ele tá engatinhando. Então, muitas vezes, alguns bebês têm atraso na parte motora por conta da mãe que não permitiu que ele se frustrasse um pouquinho. Que ele chorasse, mas não é um sofrimento. Você não tá fazendo o seu bebê sofrer, traumatizando o seu bebê. Simplesmente você tá permitindo que ele tenha autonomia, que ele se desenvolva como um ser humano precisa se desenvolver. Então essas teorias, elas fazem tão mal. Eu vejo isso e eu demorei para entender essas coisas. Fazem um mal danado, porque realmente tiram a alegria da maternidade. Porque essa mãe vai se tornando tão exaustiva a rotina dela, tão pesada, que depois ela não quer ter outro filho. Porque ela fala, eu não vou ficar mais 2 anos sem dormir. Eu fiquei igual um zumbi sem dormir. Por conta dessas teorias aí furadas, que é coisa do mal mesmo. Porque tiram a autonomia humana, que é uma coisa natural, né? O ser humano nasceu para se desenvolver e crescer, não para ser criança para sempre. Tanto que hoje em dia se fala que é adolescente até os 25 anos. Eu com 25 anos já tinha 4 filhos, casada há 6 anos, uma faculdade, 2 formações. Aí imagina se eu fosse pensar que eu era adolescente até os 25 anos, que eu não podia ter maturidade, que eu não podia cuidar da minha vida, que eu tinha que ser dependente dos meus pais, né? Imagina se eu fosse viver assim. Então é muito limitante as teorias que hoje ficam propagando, sabe? Uma coisa muito ruim. Então a gente que é mãe, a gente tem que entender uma coisa. Nós temos o dom de cuidar dos nossos bebês. Aí o José tá acordando, tá chorando. Então nós temos esse dom. Mas não é apenas intuitivo, porque se a gente for fazer tudo só intuitivo, a gente acaba sendo animal, né? A gente tem o nosso lado ali mais animal, mas a gente tem que usar a nossa razão, a moral, né? E os bons costumes também. Então, não posso ficar me comportando o tempo todo como animal. E como eles querem que a gente viva, né? Só, não, vocês, a gente é do macaco, veio do macaco, a gente é tudo animal. E o que acontece com essas pessoas? Elas acabam realmente se comportando como animais. Essas pessoas que vivem essas teorias, eles depois acabam sendo animais mesmo. Tudo faz o que quer, o instinto, supre todas as vontades, né, do corpo. É uma pessoa que não tem limites, não tem reflexão das consequências das coisas. Tudo ela faz o que ela quer, porque é instintivo, né? Isso não é a melhor coisa pra gente, né? E principalmente a gente que quer educar boas crianças. A gente não pode pensar só que a gente é animal e mamífero. Então é muito engraçado essas teorias aí. Então fica claro que saltos de desenvolvimento são, na verdade, marcos, né? E tem os picos que envolvem a parte do crescimento físico do bebê, né? A parte do quando o bebê cresce fisicamente ali. E isso vai impactar o sono? Se o bebê não tiver autonomia, vai, né? Porque ele vai querer testar as habilidades dele e não vai ter como voltar a dormir sem ajuda, porque ele não tem autonomia. Então, se você tiver alguma dúvida aí sobre o sono, pode perguntar, tá? Eu já tô encerrando, porque eu já fiz a primeira parte da live. Depois, se você não viu a primeira parte, você veja, tá bom? Então é isso, gente. O caminho para melhorar essa parte dos saltos, que na verdade são marcos, é você desenvolver autonomia com seu bebê, ter uma boa rotina, entender os conceitos das coisas, as necessidades fisiológicas do sono do seu bebê. Eu vou tirar um print de quem tá aqui comigo na live, né? Vamos ver. Pra depois a gente fazer o nosso sorteio. Como vai funcionar esse sorteio do livro? É assim, você tem que compartilhar o meu post, que tá lá na minha bio, Jornada Sono Amável. Você compartilha nos seus stories, me marca, e aí eu faço o sorteio. Você pode ganhar um livro no valor de R$97, com passo a passo, para o seu bebê dormir bem. E se precisar de ajuda para educar o soninho do seu bebê, desenvolver autonomia, para o seu bebê dormir a noite toda, para você ter uma rotina mais organizada, aí você pode participar da consultoria de sono. Eu tenho poucas vagas para essa consultoria. E tem também a opção da consulta avulsa. Então, você pode fazer uma consulta avulsa. Por exemplo,
A Paloma, que já fez a consultoria, ela pode fazer a consulta avulsa, que tem um valor mais acessível para colocar o sono do bebê nos trilhos de novo, né? Ou olhar o conteúdo e fazer sozinha, né? Mas é uma coisa que ajuda muito ter o acompanhamento certo, porque a gente vai olhando as nuances do que não tá certo ali na rotina do bebê, no sono, na hora de colocar para dormir, e às vezes um ajuste ou outro já faz diferença. Não faz assim, deixa um pouquinho mais acordado às vezes, melhora o berço dessa forma, o ambiente de sono não tá bom. Então, são várias partes que a gente vai analisando para melhorar. Então, essa parte de marcos e saltos é isso. E a gente sempre tem que lembrar, né, em quem que a gente vai acreditar. Quando a gente quer educar os nossos filhos, a gente tem que ser bem intencional. Intencional no sentido de que para que estamos educando nossos filhos, nossos bebês? É para o bem, para ser, né, boas pessoas, saudáveis, emocionalmente bem, ou para o outro lado. Porque o outro lado quer criar pessoas dependentes emocionais, né? Gente que não é livre, gente que não tem segurança emocional. Mas é isso. Então, muito obrigada quem ficou aqui comigo. Se você está vendo a live gravada, não esquece de compartilhar com as suas amigas. É uma loucura porque os animais são irracionais. E é isso mesmo, né, Paloma? E eles acham que a gente fica falando o tempo todo que a gente é animal, né? Sendo que a gente é racional, a gente tem uma mente, uma alma. É isso que nos difere dos animais, né? A gente tem alma, eles não têm alma. Então, a gente tem que desenvolver as faculdades da nossa alma, né? Todos os pontos da nossa alma. Então, é isso. Muito obrigada, viu, Paloma, por ter ficado aqui comigo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.